queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio. Sim, muito bom estar com você aqui na TV Mundo Maior, todo sábado às 19 horas, juntos num bate-papo gostoso. Então, é isso. Acesse a nossa playlist lá no YouTube, que você vai ter conhecimento sobre muito conteúdo que já tem lá, tá? Então, é isso. Estamos juntos. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, que é a doutora Aparecida Monteiro. Ela é mestre em saúde da mulher e vem aqui hoje esclarecer, como especialista, a nossa história. Seja bem-vinda, doutora Aparecida. Obrigada, Iraci. É sempre um prazer estar aqui para a gente falar um pouco, né, desses conhecimentos em relação à saúde feminina, Com certeza. fazendo o nosso paralelo com as emoções. Com certeza, imagina só, né? A história que nós estamos trazendo hoje é da Graça Vieira. Ela é do Espírito Santo, mora na cidade de Vitória, casada, está no seu segundo casamento e tem 4 filhos, tem 42 anos. Ela diz assim que quando ela menstruou, ela tinha 11 anos e ela adorava brincar com os moleques ali da vizinhança, jogando futebol, correndo, enfim, brincando brincadeiras de menino, né? E aí, quando ela menstruou, a mãe dela fez ela parar de brincar com os meninos da vizinhança, dizendo que, por ela ter ficado mocinha, ela não devia mais subir em árvore, nem jogar futebol, nem brincar com os meninos, que agora ela era uma mocinha. E aí ela achou que ter ficado mocinha era a coisa mais horrível que tinha na vida dela, porque impedia ela de brincar com seus colegas. E disse mais, ela tinha, desde os 11 anos, ela tinha cólicas horríveis, dores horríveis. Então, para ela, ter ficado mocinha, ter menstruado, foi um tormento. E assim ela seguiu. Ela disse que a mãe dela, todo dia que ia ao centro espírita, levava ela junto para que ela não ficasse em casa e escapasse para brincar com os meninos da vizinhança ali da rua. Aos 15 anos, arrumou um namorado, namorou, se casou aos 23, teve 2 filhos, mas que esse marido não aceitava as suas explosões, que todo mês ela tinha uma TPM terrível, cheia de dores, explodia, e esse marido não aceitava essas explosões. Então, ela acabou se separando e casando novamente com Roberto, o qual era muito paciencioso, compreensivo e entendia os problemas dela de TPM. Com o passar do tempo, ela teve um problema e tem que fazer esterectomia. E ao contar para sua mãe que vai fazer esterectomia, a mãe dela disse o seguinte: olha, isso daí é um castigo de Deus para você, porque você reclamava de ser menina, por ser mulher. Então, isso é um castigo. E que você fazendo esterectomia, você vai deixar de ser feminina. Ela disse que ela ficou meio preocupada quando a mãe dela disse que ela ia deixar de ser feminina e diz assim que, olha, pode ser que eu deixe de ser feminina, mas eu fiquei muito feliz que não ia mais menstruar. E ela pergunta assim, será que isso é uma história de antigamente, uma coisa mal resolvida, ou é assim que funciona isso? E aí, doutora Aparecida, como é que é essa história, esse negócio de emoção e
e mulher, E né? mulher, não é fácil, Então, né? é um caso muito interessante porque é um caso florido, já que começa desde a infância. Então, a gente tem o caso dela passando por todas as etapas da mulher. Nós temos várias etapas, né? O sexo feminino passa por suas várias etapas desde a infância, passando para a adolescência. Então, ela, desde o início, sofre o impacto dessas mutações que a gente passa, né? Dessas etapas. Então, já desde o início, foi mal colocado para ela, muito provavelmente. Não foi explicado, né? O que acontecia muito um tempo anterior e o que a gente vê que muitas vezes acontece ainda nos dias atuais é a falta da conversa, de explicar para a criança, né, que já está ali com 8, pré-adolescente, 8, 9 anos, algumas coisas já em relação ao seu corpo, do cuidado com o seu corpo. Então, isso muitas vezes é deixado de lado. A gente Ela via como sabe um disso. castigo nisso, né? Isso. Porque Quer dizer, de uma hora para outra, ela brincava, ela estava na pura infância dela, ela brincava, né? Ela gostava de uma brincadeira mais ativa, né? uhum, Provavelmente com os meninos mais mais ao ar livre, enfim, né? Não subia estava em tão árvore, jogar exatamente. futebol. O jeito, né, de cada um da brincadeira. E aquilo não foi colocado para ela. Então, de repente, ela é pega de surpresa com a primeira menstruação, com a menarca dela, né? Ela tem um impacto com aquilo. Talvez ela não estava preparada psicologicamente, porque precisa de todo um preparo. Porque a gente fala assim, muitas vezes, né? Ah, eu não quero entrar na menopausa e tal. Mas para a menina também é um impacto, né? Aquela Com criança certeza. deixando de ser criança, entrando numa pré-adolescência, numa adolescência. Então é um momento muito que merece também muita atenção, né? E parece que a mãe não soube, né, passar com Trazer esse ela preparo, isso, né? que é difícil para os pais também, a gente sabe, né, Iraci? É, com Como certeza. pais, educadores, então é um momento que precisa realmente estar até da escola, da intervenção da escola, fazendo a sua parte da saúde sexual, né, na educação sexual também. Bom, e aí ela começa com uma experiência negativa dos ciclos menstruais, Já de cara. então aquilo trazendo para ela, né, uma repulsa maior, porque era além de ser chato, porque tirava ela da brincadeira, ainda tinha dor. Ah, isso é muito importante, Uma né? dor física, emocional, sentimental, né? Ela foi impedida de uma hora para outra de tudo e virou e falou: Olha só, você ficou mocinha. Castigo mesmo, né? Que Então, ser azar é mulher esse? é. E ao invés, né, da gente tentar trazer para o universo feminino essas mudanças que a gente passa todos os meses, né, enquanto é, no período reprodutivo. Então, a mudança normal das fases normais, porque a mulher é a perfeita imitação da natureza com as suas Exatamente. fases, com as suas primaveras, né? O verão, o inverno, o outono. Então a gente Exato. passa por isso o ano inteiro e todos os meses. E durante a vida, né? Adolescência, a reprodução, a época da Mexe muito, muito pré-menopausa, com o né? organismo, né? O mês A fase inteiro. menstrual, enfim. Isso. Porque tem uma flutuação, né? Não é igual o homem, né? Onde ele tem ali ele mantém durante um mês um limiar dos hormônios. Além da gente ter outros hormônios que não só o masculino, a gente flutua. Então, flutua justamente para poder perpetuar a espécie também, né? Com os Com ciclos. certeza. Então, e essas flutuações, elas trazem uma gangorra, muitas vezes, nas emoções. E é muito comum isso nos limites, né? Nos limites de vida reprodutiva, como ela está logo no início, na adolescência, e no final, essas síndromes pré-menstruais serem bem evidentes. Juntando, de repente, com a dificuldade que ela tinha de aceitar a chegada, né, do universo Quer dizer, feminino. ela já estava numa fase, porque se ela menstruou aos 11 anos, 15 ela já arrumou o primeiro namorado, e
Casou dali. parou, depois teve que parar de brincar disso, daquilo, e pronto, virou para ela e falou: olha, agora você não é mais criança, você já é uma moça. Como assim? Né? Deve ter sido Foi arrastada, foi sendo arrastada. exato. Né? Então é importante, muito importante, que apesar de hoje ela não estar mais menstruando, né? Não ter essa questão mais, mas que ela trabalhe muito esse feminino, que foi, que não teve um equilíbrio, né? Que ele não foi Sim. tratado com o carinho necessário. Então foi sempre uma briga com ela de querer o feminino, porém o feminino trazia suas dores. Então ela A precisa ainda continuar, dificuldade né? de ser mulher, né? Isso. E aí ela fala também, nesse caso, que ela casou, né? E tinha essas síndromes pré-menstruais que a gente chama, né? A famosa TPM, que tem as suas manifestações físicas, né? O edema, o inchaço, a dor na mama, a dor de cabeça, mas também tem as emocionais. Ah, é verdade. Então, se a pessoa já tem uma tendência mais depressiva, ou se tem uma depressão, aquilo se exacerba no período pré-menstrual. Quer Então, dizer que já tem uma influenciação que realmente dá uma, sim, né, um sobe e desce ali, né? tem. O pré-menstrual é marcado realmente, né? Por isso, e às vezes tem muitas vezes até que entrar com medicações mesmo, né? O antidepressivo, o ansiolítico, porque quando essa emoção, né? Esses sentimentos, quer dizer, os sintomas emocionais, psicológicos, eles são muito evidentes de atrapalhar as relações sociais, que o caso dela atrapalhava a relação social, né? Sim, Ela sim. se desfez de um casamento, segundo ela ali, que motivado muito por essas brigas, né, por essas explosões, porque realmente a pessoa fica, a compulsão aumenta, né, se ela tem a tendência para ficar mais quieta, mais triste, ela vai entristecer mais, se ela fica mais agressiva, mais irritadiça, é aquela fase ali. A pessoa E nova, fica né? muito nova. A mulher às vezes fica mais enojada, tem nojo das coisas, tem implicância, Sim, quer dizer, tem uma série de coisas que modifica, né? Que dá uma alteração. Acho que o marido exatamente. dela não Não acompanhava a acompanhou, de alteração. repente ele era novo também, não tinham essa maturidade nem esse É. entendimento, né? Então ela não teve esse entendimento do. E isso acontece não só com ela, mas é um exemplo frequente que a gente vê. A pessoa não ter o entendimento daquela movimentação que o corpo da mulher passa. Então tem uma tendência a não aceitar aquilo. Ao invés de Exato. utilizar cada fase, né? A primeira fase, né? Logo depois que menstruou, ela tá mais ativa e vai passando por fases, né? Até chegar perto da menstruação, onde ela deve ficar mais quieta mesmo, mais calma mesmo, né? Para poder menstruar. E a mãe dela ainda levava ela ao centro espírita só para que ela não fosse brincar com os meninos da vizinhança. Ou seja, além de tudo, botava aquilo como um castigo, Sim, né? Então, passou a ter impondo a religiosidade É, como como castigo. afastamento, né? Então, quer dizer, ela deve ter passado realmente uma fase de se sentir excluída, sentir solidão, de sentir angústia, de sentir o vazio, porque não tem mais a Revolta, né? interação. Então, ou seja, alguém chegou para ela, falou que ela ficou moça, na verdade, e falou assim: olha só, a sua vida acabou aqui, você não é mais criança, pronto, e tudo agora é meio um tormento, né? Porque você não pode mais isso, vai para o centro. Não sei o que lá, vai para o centro. Quer dizer, então ela deve ter ficado Num choque sem entender nada, né? Exato, Saiu do desenho animado, do arco-íris e foi pra tempestade, né? Foi o que a exato. mãe, né, não logicamente propositalmente, né, sem saber dos impactos todos, né, que ela teria. E ela fala ali também que ela, além dessas tensões pré-menstruais, ela teve 4 filhos, né? 4 filhos, isso. Seguidamente, ela se deparou com a depressão pós-parto. Ah, isso mesmo.
né? Ela teve no terceiro e quarto filho, ela teve depressão pós-parto. Então, O você que é vê que comum também. Então, de repente, é uma pessoa que já tem um traço, né, com uma tendência a isso. Então, tudo que está ligado ao feminino precisa ser equilibrado. Talvez ela fosse uma pessoa, né, com o oposto melhor trabalhado e precisava aceitar melhor esse feminino dela, né? O outro lado que todos nós temos, né? O feminino com o masculino, então precisava de um equilíbrio. E quando ela se viu, né, também realizando esse útero com os filhos, ela também vai ter o choque, porque muitas das vezes também, como a menstruação impediu ela de fazer muitas coisas, né? Um filho né, naquele colo impede de fazer muitas coisas naquele momento. Então, já foram dois, quer dizer, depois vem mais dois, quer dizer que ela já isso, está se limitando cada vez mais. isso, né? A gente sabe, né? Tem uma liberdade cerceada ali, né? Sim, Principalmente quando você tem que amamentar aquela criança, se você não amamentar, se você não der comida, né? Não tem como se virar, você vai ter que dar banho, então você não pode sair correndo. né? Às vezes a vontade Totalmente dá, a depender. vontade é de sair correndo, Às vezes dá. mas não pode. Tipo assim, oh meu Deus do céu, é tão bom É, ser filha e passar a ser mãe. então, né? E se não tratada, né? Como ela provavelmente não foi ver isso, se repete e vai se repetindo, como se repetiu na outra gravidez. Então, isso precisa ser realmente trabalhado e a depressão pós-parto também é uma situação que passa muitas vezes despercebido, tanto pela puérpera, né, tanto quanto pelo médico. Porque, tá triste, tá não sei o quê, tá chorando, mas isso passa, isso é assim mesmo. E às vezes a mulher também não sabe, e a gente fala pouco sobre isso. Essa depressão seria acionada logo já no hospital mesmo. É, principalmente se a pessoa também tem um histórico de depressão, ela tem maior tendência a, né? Ah, certo. É, e como foi aquela gravidez, como foi aquele engravidar, né? O desejo, o não desejo, muitas vezes tem um peso. E logo depois começa. Tem umas alterações hormonais próprias da fase da amamentação que propiciam esse rebaixamento mesmo. E isso tende a melhorar em 15 dias. Então a pessoa vai naquele chora, ri, chora, não sabe o que sente, mas aquilo vai melhorando. Quando aquilo passa de um mês e tal, já tem que olhar, porque não tá saindo do esperado. Certo. Então precisa E procurar isso dá ajuda. e isso tem uma alteração durante a amamentação, alguma coisa assim? Pode alterar, por exemplo, o fluxo do Do leite, leite? sim, pode reduzir, sim. Pode reduzir não a qualidade, muitas vezes, mas a redução, o estresse que ela vai passar, como é que ela vai estar se alimentando, como é que ela vai já tá dormindo mal, né? Então, pode Sim. reduzir, sim, a quantidade de leite na amamentação. E, essas emoções, se não compreendidas dessa forma durante esse período, né, de, pós-parto, é algo que pode se estender, pode desenvolver uma rejeição ao filho, alguma coisa assim ou não? Pode, pode sim. Ela vai ter que trabalhar isso, né? Muitas vezes a mulher se vê obrigada a, né? Então, a Sim. mãe, eu sou mãe, então eu sou obrigada a dar conta. E vai introjetando, vai comendo todos aqueles sentimentos, né? Então, o que que qual o desdobramento que a gente vai ter? Logicamente que muitas pessoas se curam, Sim. né? E a maioria, né? Vai passar por aquilo, enfim, e vai achar seu caminho, a criança cresce, a pessoa vê que tem luz no fim do túnel, que tudo passa, né? E vai interagindo, a criança vai interagindo, então aquilo tende a ajudar, né? Mas quando é uma coisa moderada e mais acentuada, precisa de uma intervenção psicológica, psiquiátrica, porque realmente é bem grave e depois perpetua. Às vezes nem na relação dela com a criança, mas ela vai ficar, né,
no estado depressivo ou numa ansiedade, vai gerar um pânico mais para frente. Então, é um momento que precisa realmente Ah, ser visto, assim como na adolescência dela, que também são momentos assim, né, que são períodos férteis assim para uma depressão, né, pelas alterações hormonais, pelas modificações todas daquela pessoa. Então, são momentos que você precisa aproveitar, tá de olho e cuidar, porque os desdobramentos acontecem depois. e é normal, é algo que acontece assim com frequência ou é algo já ter depressão pós-parto, essa situação, assim, muito esporadicamente, ou é algo que acontece realmente? Acontece realmente, acontece. Essa tristeza, né, no início, né, a tristeza pós-parto, ela acontece com frequência. E é aquela que se resolve espontaneamente, não precisa de intervenção, basta. Eu acho que sempre a gente fazia esse processo de educação, né? Essa conversa nas consultas. A mulher também, hoje em dia, ela já estuda muito quando ela está grávida, ela vai conhecendo as coisas, mas ninguém fala do lado sombrio, né? De Sim. toda a relação. Né, de toda a passagem. Então, tem sempre um lado sombrio que precisa ser dito. Né? A amamentação é linda, mas tem seus momentos de dificuldade. O pós-parto é lindo, mas tem os seus momentos, né, de muita solidão da mulher, né, ali com a Sim. criança. Então, tudo isso precisa ser dito. Então, a gente vê com frequência, ainda mais nos dias atuais. Pós Aí é fica numa situação mais. delicada. E isso pode gerar, por exemplo, digamos que uma rejeição à criança, pelo menos durante um período. Durante um período, sim. Às vezes, sim. Mas é muito relativo. As apresentações são muito diversas. Né? Os sentimentos, as emoções são muito parecidos. É a tristeza, é o choro fácil, é a vontade do recolhimento, né? O distanciamento social, aquela sensação de menos-valia, de eu não sou suficiente, eu tô péssima, né? Meu corpo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Então, assim, tudo é muito ruim, tudo é muito pesado. E a Certo. criança, ela depende muito daquele vínculo que ela vai criando. Então, às vezes, não tem um. é, Quando está muito grave, ela se sente incapaz de cuidar daquela criança. Muitas vezes ela quer cuidar, mas ela não se sente capaz de fazer aquilo. Então, ela acha que ela vai matar, Olha né? só. Ela acha que vai acontecer alguma coisa com a criança quando está no banho. Então, aquilo gera, foge ao controle dela. Uma insegurança, uma Muito grande, fragilidade muito muito grande. grande. E que vai ter que ter em tratamento, que E se isso geralmente resolve. é um tempo curto, um tempo longo? Como é que. Normalmente é um tempo curto. Você vê que se Ah, for, ainda certo. mais se o tratamento, né, se você identifique esse tratamento é logo iniciado, você vê que no prazo de uns 6 meses já tem uma melhora muito grande e um ano ela já quase não lembra mais daquilo. Ah, tá. É, E essa TPM, né, que a mulher se sente uma explosão, uma hora tá feliz, outra hora tá, tirando pedra para todo quanto é lado. Como é que funciona isso, emocionalmente e através dos hormônios? Qual é a. então, porque tem uma flutuação. Né? A gente tem uma flutuação de hormônio, então eles não estão numa linha linear. E quando eles flutuam esse desnivelamento no final do ciclo, quer dizer, pré-menstrual, isso cria alterações a nível central também. Então, tem interferência a nível central, inclusive na concentração de serotonina, de dopamina. Então, não são só os hormônios sozinhos, né? São essas implicações dessa gangorra também diretamente no nível do sistema nervoso central e de neurotransmissores. Certo. Então, a gente às vezes tem uma redução dessa concentração de serotonina, alteração nesses receptores, é, ou então elevação de algum outro, logicamente estimulada, né, dando a largada por essa flutuação hormonal,
mas que acaba interferindo também indiretamente nos neurotransmissores. E aí, por isso, os sintomas emocionais. E isso daí tem por exemplo, se isso acontece mensalmente, né, durante uma fase, uma semana, sei lá, alguns dias, e tem medicação específica para isso, para equilibrar esse emocional, ou costuma-se não tomar medicações para isso, enfim, como que funciona isso Que a daí? gente fala, assim, que eu costumo perguntar quanto tempo que acontece, né? A pessoa fala, eu tô de TPM o mês inteiro, não é TPM. Não é. TPM é aqueles uma semana antes, 10 dias antes é aceitável. Alguns sintomas começam até com 15 dias, mas não tanto os emocionais. Se eles começam a ficar muito frequentes durante o mês, não é TPM só. Pode ser exacerbado por aquele período. Mas tem outras situações acontecendo que aí o ginecologista precisa, né, fazer um trabalho de encaminhar para o psicólogo, de encaminhar para o psiquiatra para poder ver outras situações. Então, o que a gente aconselha muito, né? A alimentação tem um peso muito grande. Então, nesse Tem uma período... alteração, então. Isso, nesse período, reduzir a ingesta de alimentos gordurosos, com muito açúcar, com muito sal. Então, né, reduzir esses tipos de alimento, colocando mais os alimentos, né, os nuts, né, as nozes, oleaginosas, as verduras, legumes, enfim. A atividade física é necessária realmente nesse período, principalmente nesse período, né? Às vezes nem um aeróbico tão intenso, mas um exercício físico, que realmente, Certo. assim, tem as suas comprovações, né, científicas da alimentação, a atividade física. Alguns suplementos vitamínicos podem ajudar, o cálcio, a vitamina E, então eles podem ter um ponto positivo. E quando tem sintomas emocionais muito intensos, se usa por algum período os antidepressivos. Alguns antidepressivos podem ser utilizados. Certo. E essas suplemento, por exemplo, seria só nesse período de 10, 15 dias ou a pessoa tem que usar com frequência o mês inteiro? O ideal é usar o mês inteiro. Às vezes, para dor na mama, algumas coisas, você faz algumas coisas isoladas por um pequeno tempo, mas o ideal é o mês inteiro. E o antidepressivo, às vezes, você faz um período curto, que apesar de não ser, né, o habitual para um antidepressivo, né, um inibidor de recaptação de serotonina, mas que para TPM funciona. Ah, tá certo. Agora, essa parte de falar, né, que, olha, vai fazer esterectomia, vai deixar de ser feminina, tem muito tabu, muita coisa em cima disso que acho que não é bem por aí, não é isso? Hoje a gente vive um momento assim de coisas não explicadas, né? De inexplicável. Então, tem os grupos que defendem isso, os grupos que defendem. Então, assim, logicamente que as cirurgias antigamente se fazia muito por qualquer motivo, né? Fazia a cirurgia o que tinha. Então, hoje, se a gente pode evitar, evita. Talvez ela tivesse, né, quadros de hemorragia e Sim. precisava fazer a cirurgia, a retirada do útero. Bom, tem a lenda, né, de que a mulher fica oca, etc e tal, não tem nada disso. Mulher fica oca, É, coisa estranha, né? fica Ah, oca. Mas quem produz os hormônios que trazem os aspectos femininos são os ovários. sim. Então, ela vai retirar o útero, não vai mexer naquele universo feminino. Então, ela mantém o nível hormonal dela até que entre na menopausa. Então, ela tirou apenas o útero, que era o causador do sangramento. Perfeito. Se a gente for para um outro nível, né, Iraci, de um pensamento mais filosófico em cima da mulher, a mulher era tida antigamente como bruxa, um dos motivos era porque também sangrava, e os homens tinham medo daquele sangue. Tem uma música, inclusive, da Rita Lee que fala, né?
Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Exatamente. Então a gente tem assim, né? É porque a gente comenta muito pouco, né? Mas é muito interessante, né? Esse universo feminino, como ele é tratado nas diversas culturas. Exato. Então a mãe dela foi um retrato puro da cultura ocidental Olha que a só. gente vê, né? Que menstruou, agora acabou. Você, né? Não pode mais frequentar certos locais, não pode mais brincar com o menino, não pode isso, não pode aquilo outro, mas por quê, né? Por que que não pode? Porque não faz sentido. Porque não Não pode subir na educou. árvore, não pode jogar a Isso, bola. porque precisa educar, É, né? quer dizer, mas a mãe, no caso, colocou tudo por ser mulher, né? Isso. Teve um peso muito grande, né? O ser mulher para ela desde pequena. Então, Exato. isso não foi bem trabalhado. Então, essa questão do universo feminino dela, do sagrado feminino, né? Que muitas culturas têm como o útero sendo a parte do sagrado feminino. Então, vem daí também a situação de que esse útero não deveria ser removido. Tem mais. Tem, Talvez isso que tenha. sim. Que leve, né, as pessoas trazerem aquele tabu. Olha, você vai deixar de ser feminina, você. Tirar o corpo da mulher, né, que estaria ali. Então, né, o sensório. Então, tem todas essas questões, né? E se extrapolar para uma questão das emoções, dos sentimentos, e nem tanto assim pela medicina tradicional, se a gente for pensar um pensamento mais oriental, né, ela se explicaria que ela teve, desde a infância dela, uma guerra com o útero dela. Sim. Então, eles guerrearam a vida inteira. O tempo inteiro. Porque para ela, aquele período de 10, 15 dias assim, que ela explodia, que Era tinha revolta. tanta alteração hormonal, ela tinha, na verdade, uma revolta calada ali, né? Isso. Então, era uma guerra E que ela ali- fazia com o corpo dela, com uma não aceitação da realidade, né? Do ciclo, do fisiológico, do natural, né? Então, ela fazia aquilo, então era tudo doloroso. Era Engravidar depressivo. e depois o pós, né? Era ruim. Tanto que ela teve depressão 2 vezes. pós-parto 2 vezes. Depois ela foi acabar, né? Como é que acabou o final de vida reprodutivo dela? Acabou numa cirurgia onde ela teve que aniquilar aquele. Tem uma conversa que era assim, nossa, você vai ser aniquilada, amputada, você vai, né, umas Isso. coisas. Então ela teve que ali, né? Acabou. Minha guerra com você agora é o seguinte, né? Eu Vou te ganhei, cortar, exatamente. fora daqui. Não vai mais me fazer sangrar. Vou deixar de sofrer, vou deixar de... Né, e mesmo a mãe dela falando que ela ia deixar de ser feminina, ela não deixou de ficar feliz. Isso. Como é que Com a pode? morte daquele. Daquele ser. Que isso é uma representação do que está por dentro dela, no consciente e no subconsciente dela, né? E ela teria ainda que trabalhar um pouco mais toda essa. E depois que ela Merece, entra, né? nessa faixa de menopausa, tem uma alteração hormonal também muito grande que continua ou não tendo esses rompantes explosivos ou uma depressão. Como é que Varia muito de funciona? pessoa para pessoa e é um outro ambiente na vida da mulher fértil também para essas alterações emocionais. Então é bom que ela veio retratar esse caso, porque Com mexe com certeza. ela, mas não passou despercebido, porque chamou a atenção, ela veio retratar para vocês, Isso. né? Então é bom que ela já está ligada. Que tem alguma coisa que... Isso, né? Então, que ela precisa trabalhar isso, se libertar desses sentimentos, ver por que de tantos sentimentos contraditórios, né? Porque, na verdade, ela quis ser mãe, Sim. ela gosta, né, ela não quer perder o feminino, né? Não quer perder o que o feminino traz.
Então, é bom que ela entenda, né? Eu acho que ela tá aí madura agora, 42, 43 anos, tá? uma idade ótima para entender o que são esses sentimentos, né? Qual é essa guerra, qual foi a falta de equilíbrio entre o feminino e o masculino dela, que trouxe tanto impacto na vida dela. E eu acho que vai ser muito bom. E durante esse período de menopausa, também tem uma oscilação de depressiva ou não, enfim. Tem sim. Tem, e a mulher é mais propensa a quadros depressivos, né? Mais do que os homens. E é um momento, sim, que é bem propício também, por redução dos hormônios, né? O estradiol, a testosterona, todos eles estão baixando, então assim, vem a ansiedade, a irritabilidade, o sono que está alterado, né? A vida sexual que pode ficar às vezes comprometida. Então tem os quadros de tristeza, labilidade emocional, e às vezes, muitas vezes, ela perde a libido para as coisas, para tudo, né? Não só em relação à vida sexual dela, para viver. Então, o prazer dela isso, de fazer ficar as de olho, coisas. isso, que isso não é, né? Pode ser cuidado. Isso Que deve pode ser acontecer cuidado isso. ginecologicamente Sim, com o seu médico, enfim, ginecologista, seu isso. ginecologista. E não só através de hormônios, mas de terapia, no caso, para ela ter um parâmetro, um equilíbrio ali. Com certeza. E mudanças de padrões de vida, né? De qualidade de vida, de hábitos de vida. Rever, é uma hora para rever bastante coisa. Alimentação, sedentarismo, bebidas, vícios, enfim, sono, né? Porque hoje em dia ficou muito alterado o sono, né? Qualidade de sono das pessoas com a inversão, né, dos horários. Então, tem um grande impacto. Agora, os hormônios têm alguma alteração através do impacto emocional que ela sofre ali, temporariamente, mas que pode ser equilibrados com medicamentos Sim. Terapia para hormonal, estabilizar. quando tem indicação, né? Que a qualidade de vida dela está muito debilitada, está muito alterada. Então, se ela não tem contraindicação, a terapia hormonal é uma ótima opção. E a alimentação também, Sim. eu não sabia que tinha uma alimentação que pode trazer um equilíbrio maior Sim, dos grãos, para né? ela. A que mais se aproxima seria a dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma boa dieta para ser seguida normalmente, né? Que traz uma boa qualidade de vida, principalmente para a mulher, por conta dos peixes, do óleo bom, né? Do O ômega, azeite. né? Exatamente, exatamente. Então, tá aí, ó, aprendendo sempre, não é? Sempre. Todos nós, né, Iraci? Doutora Aparecida, em uma palavra, uma emoção para a Graça reconstruir. Reconstruir a sua autoestima e sair do processo de se culpabilizar, né? De sentir o peso da sua vida, do seu feminino, para você se reencontrar entre os seus opostos. Ai, que bacana. É isso aí, então. Muito Doutora bom. Cida, muito Obrigada a obrigada vocês. pela sua presença, É um por prazer. estar aqui conosco, pelo esclarecimento. A gente muitas vezes ouve tantas coisas, tantos tabus que tem em cima disso. Parece que o tempo parou, ficou estacionado Verdade. no tempo e hoje a gente nota que está tudo tão mais tranquilo de se lidar, né? Muito melhor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Gratidão. Então, Graça, vamos ver, depois de todos esses esclarecimentos que a doutora Aparecida Monteiro nos trouxe a respeito da saúde da mulher, a respeito dessas emoções que acabam conflitando tantas vezes a gente em cima de tantos tabus, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: o ser humano experiencia a culpa
e sente-se preso a ela devido ao constante processo de reprise da ocorrência, que por tanto tempo se repete na mente, deixando marcas profundas. Após longos anos, muitas vezes, o indivíduo não percebe, mas fica adormecido o fato e ele nem se lembra mais o que gerou aquela culpa e aquela culpa que o dilacera as entranhas após décadas. Habituou-se a conviver com a tortura da culpa e a ela somente acumula outras culpas. Então, muitas vezes, nós vamos deixando de refletir sobre as coisas que nos acontecem, como as coisas vão se processando intimamente e reestruturando ou não as nossas emoções. São coisas tabus, emoções que nós colocamos para baixo do tapete, que nós camuflamos ela, damos desculpas para nós mesmos, dizendo que é assim, é assado, e na verdade não é nada daquilo. Na verdade, a gente está se culpando, sim, mas a gente não assume essa realidade. Então, ser mulher, cuidar da saúde da mulher é muito importante. Se libertar daqueles tabus todos que se falavam, né, que os nossos avós traziam, nossos pais traziam, é extremamente importante. Se autoconhecer é fundamental. O autoconhecimento, ele faz com que a gente tenha total clareza para compreender o porquê nós atravessamos determinadas emoções, qual o significado daquilo para a gente, de que forma e para que é que eu estou passando por aquilo. Também faz com que a gente, ao refletir sobre essas emoções, que muitas vezes são conflituosas, nos leve a compreender por que é que desenvolvemos outros hábitos para fugir, para escapar dos conflitos emocionais que a gente acaba reservando, guardando, como se fosse aquilo um bom vinho que a gente tem que guardar e conservar. E, na verdade, aquilo tudo só está ferindo e alimentando cada vez mais as nossas dores. Então, é importante o autoconhecimento, é importante o entendimento, saber quem somos, da onde viemos e para onde vamos. E, acima de tudo, o que estamos fazendo aqui com as oportunidades que estamos recebendo. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, nos envie a sua história, o seu relato pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história que estará sendo reconstruída. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Lá você tem conteúdos riquíssimos, belíssimos, histórias marcantes e que vêm contribuir para você reconstruir as suas próprias emoções. Então, é isso aí. Até lá, até o próximo sábado. Eu, você, Joana de Anges, doutora Anise da Silveira e um beijinho super, mega, ultra carinhoso para você reconstruir as suas emoções sempre.